Oi pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje na jornada nós vamos tratar assim de um momento muito tenso de Paulo depois que ele chegou a Jerusalém e teve a reunião com os anciãos e com os demais irmãos, né? Lembra de ontem que nós paramos naquela parte em que eles informaram a Paulo a respeito dos judeus convertidos, mas que eram muito zelosos da lei. E agora, como Paulo deveria lidar com essa situação? Já que o mesmo Paulo tinha que se apresentar diante de todos, e todos ali saberem que Paulo havia chegado em Jerusalém. Então os irmãos falam o seguinte para Paulo, capítulo 21 de Atos, e agora nós vamos ao versículo 23, que diz assim, Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então veja só, o imbróglio era esse aqui, Paulo, o que os judeus sabem de ti é que você manda eles se apartarem da lei de Moisés. Então faz o seguinte, nós temos 4 jovens que raparam a cabeça e eles fizeram um voto de nazireado. Então faz o seguinte, eles cumpriram o período do voto deles e agora eles vão ter que apresentar oferta perante o sacerdote. Então paga aquilo que eles vão ter que apresentar e faz o seguinte, rapa você também a cabeça, pratica a cerimônia do nazireado, para que quando os judeus virem isso, eles tenham uma outra opinião sobre você, do tipo, nós estávamos enganados a respeito de Paulo. Ele realmente pratica a lei, o que disseram sobre ele não é verdade. Você está vendo, gente, que situação em que Paulo ele foi colocado? Que ele praticasse uma cerimônia da lei para que os judeus não tivessem uma impressão errada dele, que aquilo que falaram a respeito do apóstolo, eles vissem, não tem nada a ver não, Paulo realmente ele guarda a lei. E aí, como era que Paulo tinha que se sair disso? Bom, uma coisa eu sei, às vezes nós também somos colocados em situações muito complicadas, em que a gente tem que conseguir se sair disso sem ofender a Deus, sem ofender o Espírito Santo, sem desagradar o Senhor. E a gente vai ver isso amanhã. Como é que Paulo ele tratou dessa proposta que os irmãos apresentaram para ele, porque a ideia dos irmãos era livrar a pele de Paulo, era livrar a vida de Paulo. Então pratique uma cerimônia que é concernente à lei. E aí, como é que você se sai diante de situações como essa? Claro que nós não enfrentamos uma situação tão séria, tão complicada como essa de Paulo, mas às vezes passamos por situações que a gente para pensar assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer? Por isso, gente, que é tão importante nós estarmos conectados com Deus, cheios do Espírito Santo, estar ligados com Ele, sendo guiados pelo Santo Espírito, para que nas situações mais complicadas nós consigamos sobressair, sem desonrar o Senhor. O Senhor Jesus tirava isso de letra, né? Quantas perguntas foram feitas para ele, e ele deu respostas que calou simplesmente a boca dos religiosos, dos fanáticos, dos políticos e das autoridades de um modo geral. Nós também somos capacitados para isso, desde que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Na jornada de amanhã, a gente vai saber como é que aconteceu. Depois que os irmãos lançaram essa proposta para Paulo, a gente vai saber como foi que Paulo administrou esse conselho e que decisão Paulo tomou. Mas fica aqui esse recado. Se formos guiados pelo Espírito de Deus, com certeza estaremos fazendo a coisa certa, ainda que pareça estranho aos olhos dos outros. Tá bom? Vamos orar antes de encerrar, como sempre. Não esqueça, quando terminar a oração, encerrar aqui o vídeo, dividir o pão. Não fica com o pão só para você, não. Faça essa maldade, não.
compartilha, envia para pelo menos 10 pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma manhã, mais um dia aqui na jornada. O Senhor tem nos acrescentado valores, nos ensinado, nos guiado, nos dirigido. E que continue assim, Deus. Que essas pessoas que estão recebendo essas instruções possam ser cheias do Teu Espírito Santo, porque aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são filhos do Senhor e sempre vão sobressair diante das situações mais complicadas. Assim oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, a jornada continua.